Vocês sabem que estamos no mês de setembro, hoje encerra o mês de setembro, o mês da Bíblia, e queremos encerrar com uma catequese um pouco aprofundada ainda sobre o tema da igreja. Talvez não dê tempo de falar todas as citações que eu tenho aqui, mas trataremos de mostrar mais uma vez, biblicamente, que é a igreja e por que a igreja existe. Na semana passada falamos sobre a Eucaristia, e aí os que vieram se assustaram, não votaram, mas foi necessário falar o que é a Eucaristia, porque infelizmente se banaliza o corpo santíssimo de Cristo, e se é para banalizar, melhor nem vir e nem comungar, porque é Deus verdadeiro que se recebe. Se você não tem essa consciência, não discerne, você está comungando a própria condenação, ainda mais quando a sua vida está em desacordo com a vontade de Deus, quando você analisa os 10 mandamentos. Mas antes de entrarmos na catequese, gostaria de fazer 2 pontos. O primeiro é recordar, todas as catequeses que eu faço, eu já falei, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Todas as catequeses, recordem o exemplo do Santo Curadás. Ele chegou na cidade e não sabia onde era a igreja, perguntou ao menino, como é que eu faço para chegar na igreja? Seu vigário, a igreja é por ali. E levou até lá. Aí quando chegou lá, ele disse, muito obrigado. Agora você me apontou o lugar da igreja e eu te apontarei o lugar do céu. Todas as catequeses, tudo que esse padre vos fala é para a salvação. Eu não quero agradar ninguém, eu não quero que vocês me amem, não quero ser amigo de vocês. Eu quero que vocês conheçam a verdade e se quiserem se salvar, esse é o caminho. Se não quiserem, tranquilos. Fica nessa vidinha e vamos tranquilos. Você se engana, mas alguém tem que lhe dizer que esse caminho é errado. Então deixa eu ser padre e te apontar o caminho. Se você não quiser, tranquilo, meu irmão, te condena sozinho, mas deixa eu ser padre. Porque infelizmente o protestantismo entrou de tal forma na igreja que o sacerdote é uma pessoa qualquer, e não é. Se não há sacerdote, não tem Eucaristia. A igreja vive de Eucaristia, logo a igreja morre. Se não há sacerdote, não tem perdão dos pecados. Aí transformou o sacerdote numa pessoa qualquer. Vem o padre, nem bênção mais pede. Bom, não pede bênção em casa, vai pedir bênção do padre? Eu nem pergunto, Deus te abençoe. Seja no WhatsApp ou quando alguém me vê. Porque o sacerdote é persona Christi, é pessoa de Cristo, e o respeito. Ah, seu Tiago, não, meu irmão, eu sou padre. Você me respeita, eu te respeito. Assim de simples. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu fiz uma catequese sobre a riqueza da igreja. Todas as outras missas nessa, eu não tenho como, senão aí vai durar 1000 horas, e aí daqui a pouco só vai estar eu, o Rafael e o franciscano aqui na igreja, nem os cantores vão ficar. Voltem lá na página da paróquia e verão a catequese sobre as riquezas da igreja, porque tem protestante e ateus e, aspas, alguns católicos que dizem que, porque a igreja não vende o ouro dela do Vaticano e dá aos pobres. Lá eu expliquei, gaste seus 20 minutos e escuta, mas só para não deixar na curiosidade, eu sei que tem alguns que são preguiçosos e não irão ver, é interessante o seguinte. Primeiro, a igreja tem 2000 anos. Durante esses 2 milênios, recebeu muitos bens. No ano 785, a igreja, o Vaticano, foi reconhecido como Estado e tinha os Estados Pontifícios, em 785. De 785 a 1870, ao redor de 1000 anos, a igreja teve
o poder de uma região de 40 mil quilômetros quadrados. E aí, durante 1000 anos, você sabe, você tem porque naquela época a Itália não era país. Então você tem principados, você tem cidades que lhe dão imposto, logicamente, todo mundo é pobre, não pode ter nada no nome, vai tudo para a instituição. A instituição fica realmente cheia de dinheiro. Mas nessa catequese, que se vocês forem ver, verão que a Igreja Católica é a que mais faz caridade no mundo. Não tem ONG, não tem ONU, não tem Unicef, Criança Esperando, o que vocês quiserem. Nenhum desses faz a caridade que a Igreja faz. A Igreja no mundo tem mais de 115 ou 117 mil instituições de caridade no mundo. Me diz qual instituição ou empresa que se preocupa com os pobres. Outra coisa que lá foi explicado, eu não tenho como gastar muito tempo, é a diferença dos CNPJs, porque cada diocese é um CNPJ, uma pessoa jurídica. Então é errôneo dizer que a Igreja Católica tem todos esses bens. Cada CNPJ, ele é responsável por aquele território. Cada diocese, cada pessoa jurídica. Qualquer dúvida, o senhor Paulo, nosso advogado, está ali, vocês tiram dúvida com ele, jurídico, porque eu sou padre, não sou legista ou jurista. Depois, uma outra coisa que é importante. Em 1870, a Igreja perdeu os estados pontifícios. Perdeu por quê? Porque roubaram da Igreja esse território. Olha o que aconteceu. Um tal de Victor Manuel II, junto com a ideologia da maçonaria, que nasceu na Igreja, depois se revoltou contra a Igreja e até hoje se infiltra na Igreja para destruir a Igreja, por isso que a Igreja não aceita essa seita, essa sociedade secreta. Em 1870, eles roubaram de nós os 40 mil quilômetros quadrados. Como roubaram? Pegaram 50 mil soldados e disseram, ou vocês nos dão os estados, ou a gente vai guerrear. A Igreja tinha, uns dizem 1000, outros dizem 10 mil. Mas 1000 ou 10 mil para 50 mil soldados é nada. Então o que é que o Papa Pio IX fez? Assinou e entregou os estados pontifícios para a Itália. E ficou somente com o Vaticano, que tem 0,44 quilômetros quadrados. Esse é o território do Vaticano, que detém o poder e o dinheiro que mentem para vocês. De 1870 a 1929, quiseram roubar até o Vaticano, mas os papas não arredaram o pé de lá. E em 1929, assinaram um tal de Tratado de Latrão. Não é ladrão não, eles roubaram, mas é latrão, viu? É latrão. Nesse tratado, ficou reconhecido pelo Estado italiano que o Vaticano é um país, é um Estado independente deles, esse território de 0,44 quilômetros quadrados, mas eles iriam usufruir dos bens, mas não podem aliená-lo, ou seja, não pode vender, não pode trocar. Tudo que está ali é do Estado italiano. Então, quando algum ignorante chegar para você e falar, vende os bens da Igreja, você diz, não é da Igreja, é da Itália, que deixa a Igreja usufruir, mas não deixa a Igreja alienar. Por isso que não se pode mexer em nada lá. Só que aí quem tem que manter é o Vaticano. A Itália não dá dinheiro para o Vaticano manter os bens dos museus e etc. E depois tem outra coisa, a hipocrisia como funciona. E aí eu encerro porque era para ser mais breve do que... A hipocrisia. Se você vai nos templos budistas, graças a Deus nunca fui, mas você vem por foto, tem lá imagens de Buda de ouro. Fala para os budistas vender o ouro e matar a fome do mundo. Fala para os hinduístas pegarem os templos dos milhões de deuses dele, transformar e dar para os pobres. Fala para o Edir Macedo, que tem quase 2 bilhões na conta pessoal, e dá para os pobres. Cadê? Ah não, é a igreja rica. Não, meu irmão, vai estudar história e você verá que não é bem assim. Na missa eu expliquei melhor. Quem tiver curiosidade, buscará. Então agora vamos invocar o Santo Espírito, convido todos a ficarem de pé e pedir que Ele nos guie, nos oriente, para que ao terminar essa catequese, seja sempre o Senhor a guiar-nos, a fortalecer-nos
e a não ter medo de viver a palavra dele, gestada na igreja dele, única igreja, único corpo dele, porque Cristo não tem mais de um corpo. Peçamos ao Santo Espírito que reavive em nós o mesmo desejo de seguir a Jesus, como fizeram os mártires, a tal ponto de doar a vida por essa igreja. Vem, Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia, ser morno não dá mais. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, ilumina-nos e santifica-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à nossa catequese, Rafael, você está mais conhecido que a nega do leite. Leia Hebreus 10, Rafael. De novo, Rafael. Hebreus 10, versículo de 8 a 14. Por que Hebreus 10, de 8 a 14? Porque aqui está o único sacrifício agradável a Deus e é o único, não existe outro. Eu já expliquei na semana litúrgica. Pode reunir os 7 a quase 8 bilhões de pessoas, todas convertidas e rezarem o terço. Nada disso se compara a uma missa. Nada. Porque nessa oração de pessoas, são pessoas querendo agradar a Deus. Mas na missa, é Deus mesmo que se entrega totalmente. É sua vida que santifica, é Ele que se dá. E é por isso que você vem na missa. Eu já disse várias vezes, e não quero ofender ninguém, mas volto a repetir, oxalá não se ofenda. Se você quer ficar tranquilão, meu irmão, tome Rivotril. Na missa, você vem participar do sacrifício de Cristo. Essa é a única finalidade. Protestantes que se convertem ao catolicismo diz: eu me converti por causa da Eucaristia, por causa do corpo de Cristo, porque sabem que alimentando-se do corpo de Cristo se tem a vida eterna, não tem outra, meu irmão. Rafael, Hebreus 10, de 8 a 14, e é santificai, Rafael. Na frase inicial, ele disse: não quisestes, nem foram do teu agrado, vítimas, oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado.
coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou: Eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isto, ele suprime o primeiro sacrifício. Com isso, suprime o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício está lá em Êxodo 12, o capítulo 12 inteiro. A famosa Páscoa, onde o Senhor visita, e aqueles onde estavam o sinal com o sangue do Cordeiro não morriam. Vocês sabem disso, está lá em Êxodo 12, 26, 27, onde se fala realmente do Cordeiro, mas é o capítulo 12 inteiro. Continua, Rafael. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude desta vontade que somos santificados. Opa! Olha aí porque você vem à missa para se santificar. Ah, mas o padre me deixa nervoso, meu irmão, é para você se santificar que tem esse louco aqui. É só isso. Continua, Rafael. Pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada em uma vez por todas. É por esta oferenda do corpo de quem, Rafael? De Jesus Cristo. Agora vamos ver se a gente come ou não este sacrifício. Lucas 22, Rafael. Lucas 22, de 19 a 20. É uma das citas, uma das passagens bíblicas da instituição da Eucaristia. Porque se é o corpo de Cristo que nos santifica, a única oferta agradável é o novo sacrifício, e a Igreja de Cristo é ela que oferece, só a Igreja de Cristo, não a outra. Eu já expliquei na catequese passada, pode colocar qualquer pastor, nenhum deles tem a autoridade e nem o poder de transformar pão em corpo. Somente sacerdote da Igreja Católica, validamente ordenado e que tem a intenção de fazer o que a Igreja faz. Lucas 22, 19 a 20, Rafael. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo. Opa! Recordem Hebreus, o corpo de Cristo é que nos santifica, o novo sacrifício, e agora Cristo está nos dando o seu corpo. Aí tem alguns protestantes, olha os adjetivos e os pronomes e os artigos que eu uso para depois não falar que eu estou generalizando. Alguns protestantes dizem: não, mas Jesus não tinha intenção de transformar, de que o pão seja o corpo dele. Mas aonde é que você já viu que o pão é corpo, se ele não tivesse essa intenção? Se você pega a ceia pascal judia, não tem. Isso aqui é o próprio Jesus que disse, e utilizou o verbo ser. E continua, Rafael, porque tem um mandato aí. Fazei isto em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Isso aqui é o mandato. E Jesus, ele disse que só voltará a comer essa ceia quando ele voltar, na segunda vinda. Enquanto isso, ele disse que tem que fazer isso em memória dele. Memória não é representação, memória é tornar presente, atual. Continua, Rafa. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Este é a aliança nova, viu? E é somente aqui, neste altar, ou qualquer altar de igreja católica, é que se dá a oferenda que te santifica, nenhum outro. Você busca Mateus 26, versículo de 26 a 28, e Marcos 14, de 22 a 24, e é a mesma instituição da Eucaristia. Não temos tempo para voltar a ler. E também, como nós já
Lemos várias vezes 1 de Coríntios 11, de 23 a 27, que é o relato mais antigo da Eucaristia. Vamos ver se ao receber o corpo de Cristo, estamos recebendo a Deus. Colossenses 2, versículo 9, Rafael. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, aos que não sabem, está fazendo referência a Jesus. Nele habita corporalmente toda a divindade. Lembra na instituição? Isto é meu corpo. Então, quando você recebe o corpo de Cristo, você está recebendo todo o Senhor, a sua divindade, a sua humanidade, a sua alma, tudo você recebe. E é por isso que está lá em 1 de Coríntios 11, 27 e o versículo 29, que fala que aquele que comunga, que come indignamente, comunga a própria condenação. E aí eu já expliquei várias vezes que se você falha um dos mandamentos, já está em pecado mortal, e se comunga a própria condenação. Mas na Igreja de Cristo também tem uma outra coisa que somente o sacerdote validamente ordenado pode fazer, Rafael. João 20, de 20 a 23. No capítulo 20, de 20 a 23, São João nos mostra a Jesus ressuscitado. Olha o que Jesus ressuscitado faz. Uma das primeiras coisas que ele faz, ele institui um sacramento. Vamos ver que sacramento é esse. João 20, de 20 a 23. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por ver o Senhor. Aos que não sabem muito de Bíblia, quando o Senhor mostra os lados, está mostrando as chagas. Para você entender as chagas, você lê Isaías 53, porque ali relata tudo o que nosso Senhor passou e diz o motivo. Por nossos pecados, Ele carregou todos os nossos pecados. Isaías 53, aí vocês leem em casa. Continua, Rafael. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Aos apóstolos e unicamente a eles e seus sucessores foi dado o poder de perdoar pecados. Foi logo depois da ressurreição, porque Jesus sabia a qualidade de seguidor que ele teria. E é por isso que a gente vai se confessar. A gente tem que se livrar do pecado, que a gente já viu lá em Apocalipse 20 e no 21, que o impuro não entra no céu. Para não ficar impuro, tem que se confessar. E somente o sacerdote validamente ordenado é que pode perdoar os pecados. Depois você busca, não vamos ler, Rafael, Atos dos Apóstolos 19, anota 19, 18, Atos dos Apóstolos 19, 18 e São Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 15. Tanto nos Atos dos Apóstolos como em São Tiago, precisamos ler dentro da comunidade, tendo como referência os apóstolos, senão vamos protestantizar a palavra e dizer, basta que nos confessemos uns aos outros. Não, basta que nos confessemos ao sacerdote validamente ordenado. E agora vamos entrar num tema muito complexo, porque acusam a igreja de ser a Babilônia. Vocês já escutaram isso? Que a igreja é a Babilônia, que a igreja é a prostituta, a rameira? Perdão a expressão, mas é o que eles falam. Não é eu que estou inventando. Se você busca no site protestante qualquer, principalmente desses radicais,
eles colocam a igreja grande Babilônia tomando o cálice da prostituição. Vocês vão escutar. Vamos ver se é a igreja ou quem é essa tal de Babilônia. Apocalipse 17, Rafael, versículo de 1 ao 6. Até aí lê alguns protestantes, mas nós vamos ler, como somos católicos, todo o contexto. Então, Apocalipse 17 você lê inteiro, mas nós aqui leremos do 1 ao 6, Rafael. Então, um dos 7 anjos das 7 taças aproximou-se e falou-me: Vem, vou mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada à beira das águas abundantes. Os reis da terra prostituíram-se com ela, e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho de sua prostituição. Aí os protestantes dizem, alguns, para utilizar bem o artigo definido. Alguns dizem, tá vendo, os católicos tomam o cálice da prostituição. Vocês já escutaram isso, eu sei. Eles não vêm falar com o padre, vêm com vocês. Então nós vamos escutar o que diz a própria palavra. Vamos descobrir que existem 2 cálices e que um deles tem nome. Continua, Rafael. E o anjo me levou em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher montada numa fera, cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações, as imundícies da sua prostituição. Alguns, hereticamente, chegam a dizer que essa vestida de escarlate é Nossa Senhora. Olha o absurdo que chega à interpretação livre. Nunca nós católicos representamos Nossa Senhora desse talante. Mas nós veremos quem é essa bendita mulher. Continua, Rafael. Na fronte da mulher estava escrito um nome misterioso: Babilônia. Opa! No cálice tinha um nome, era Babilônia, não era Igreja Católica não. Mas aí eles dizem que não. Continua, Rafael. A grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Olha como a livre interpretação torna as pessoas irracionais. Repita a última frase, Rafael. O sangue tinha o quê? Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Sangue dos santos. Quem tem santos? A única igreja que tem santos, Igreja Católica. Continua. E com o sangue das testemunhas de Jesus. As testemunhas de Jesus são aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, os mártires. Como pode ser a igreja, a Babilônia, se ela estaria assassinando os próprios santos e mártires? Como é irracional. Lê o 18, Rafael. Vamos ver se é uma igreja ou o que é essa tal de Babilônia. E a mulher que vistes é a grande cidade. Opa, é o que, Rafael? A grande cidade. Aqui falou que era a igreja? Não, é a cidade. Pois os que sabem história e os que leem Bíblia sabem que aqui está falando de Roma. Como é uma linguagem cifrada, ao falar a grande cidade Babilônia, se está falando de Roma, porque Roma perseguia os cristãos. Aos que não sabem, os católicos, nós, foram assassinados em Roma, por isso toda essa linguagem é cifrada. De noite, sabe como eram as tochas em Roma?
de cristãos que não renegavam a fé e eram queimados vivos por toda Roma, por Nero. Por quê? Porque eles não renunciaram nem à igreja nem a Cristo. Aí agora o católico atual, fiquei ofendido, vou para o protestantismo. Vai, mas estás na igreja errada, porque os mártires derramaram o seu sangue por esta igreja, por amor a Jesus. Rafael, vamos ver então os cálices, 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 16 ao 21. Veremos que tem 2 cálices, mas nem seria necessário, porque aqui fala da cidade, não fala da igreja e não fala de Nossa Senhora. A Babilônia, a famosa prostituta, é a grande cidade. Roma. Continua, Rafael, 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 16 ao 21. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? Esse é o cálice católico, comunhão com o sangue de Cristo. Ele disse na instituição: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Continua, Rafael. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Considerai Israel segundo a carne, os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. Que digo então? Que a carne sacrificada ao ídolo tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? Digo o contrário. É a demônios e não a Deus que os gentios oferecem sacrifícios. Lembram que no Apocalipse vimos que tinha um cálice que a grande cidade bebia, o cálice dos demônios. E aqui nós vimos que tem 2 cálices, o da igreja e o dos demônios, dos ídolos. Rafael, vamos ver se a igreja é ou não a Babilônia. Vocês vão lá em casa, Apocalipse 18, de 1 a 24, porque lá vai dizer, lê do 1 ao 2, Rafael, rapidamente, porque nós precisamos ver quem é a igreja, a esposa de Cristo, em Apocalipse 19. Então, Rafael vai ler do 1 ao 2, mas vocês vão ler Apocalipse 18, de 1 a 24. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou toda iluminada com sua glória. Ele gritou com voz forte: caiu, caiu Babilônia a grande. Tornou-se antro dos demônios, abrigo de todo espírito impuro, abrigo de toda ave impura, e abrigo de toda fera impura e odiosa. Caiu a grande Babilônia, a cidade, como nós vimos em Apocalipse 18. Apocalipse 19, Rafael, vamos ver se é a igreja que é a Babilônia ou não, Rafael. 19, de 1, vocês vão ler todo, mas nós iremos ler até o versículo 2, Rafael. Do 1 ao 2. Depois disso, ouviu como que vozes de uma grande multidão aclamando no céu: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e da mão dela reivindicou o sangue dos seus servos. Até aí, então vocês viram que a Babilônia, tchau! Vá para o 7, Rafael, o 7,
versículo 7. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro e sua esposa já se preparou. As núpcias do Cordeiro e sua esposa. Vocês já sabem quem é a esposa. Rafael, Efésios 5, versículo 25 ao 27. Porque nós já vimos que a esposa de Cristo é a igreja, porque é seu corpo. O homem se une à mulher e formam um só corpo. Efésios 5, de 25 a 27, Rafael. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Assim como se ama a esposa, amem como Cristo ama a sua igreja. Eu vou parar por aqui porque teria muitas citações, por exemplo, Lucas 10:16, Mateus 28:20, Atos dos Apóstolos 8, de 1 a 3, Atos dos Apóstolos 9, de 3 a 5, porque nós vamos ver que perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Rafael, Atos dos Apóstolos, vamos ler o 9 que é de São Paulo, 9 de 3 a 5. São Paulo está perseguindo a igreja e aí Cristo aparece para ele e vamos ver se a igreja é ou não o corpo de Cristo. Atos dos Apóstolos 9, de 3 a 5. Durante a viagem, quando estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E Paulo perseguia a Jesus? Aos cristãos, porque perseguir os cristãos é perseguir a Jesus. Lucas 22, Rafael. Olha o que Satanás quer fazer com a igreja. Lucas 22, de 31 a 32. Aqui está Jesus em diálogo com Pedro, e olha o que nosso Senhor fala a Pedro. Se de fato fazem isto ao lenho verde, que não acontecerá ao seco? Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores. Lucas 22, Rafael, 22, de 31 a 32. É a oração de Jesus a Pedro, o diálogo deles. Desculpe. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Simão disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje ainda, antes que o galo cante, 3 vezes negarás conhecer-me.
A tradução é limitada, mas diz Jesus que Satanás queria a Pedro, mas Jesus rogou para que a fé de Pedro não desfalecera. Em síntese, para não ler mais passagens bíblicas, a única igreja de Cristo, Mateus 16, 18, é a Igreja Católica. Podem chorar como quiserem, mas nós não podemos contradizer o próprio Cristo. Só existe um caminho de salvação, Jesus, e Ele está na sua igreja. Ah, padre, os outros vão se salvar? Se salvarem, é por este corpo que oferece o sacrifício que santifica a todos, porque Deus quer salvar a todos, e para se salvarem, precisam de Cristo, do seu corpo, que é a igreja.